Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho sobre esse lado de cá das primitivas avançadas. Então aqui tem o torus knot. Tá? Simplesmente esse torus aqui a gente já viu na primitiva básica. Ele é um anel. Tá? Aqui ele está meio louco torcido. Ó. Então ele tem uma espessura também. Tá? Clica, segura e arrasta. Depois mais um clique na espessura dele. Ó. Tá legal? Pelo painel de modificação, ó, nós podemos transformar isso aqui num círculo normal. Então tem a opção aqui, ó, nas bases da curva, então um círculo, ó, ficou um torus normal. O mesmo torus que se eu for pegar aqui num standard, ó, igualzinho. Tá bacana? Tá, mas não é esse aqui, é esse aqui. Então olha só, primeiramente aqui, se eu deixo como círculo, eu tenho aqui a opção de raio, segmentação, tá? E esse harp, tá? Então olha só, eu posso determinar alguns músculos, saltar para fora. Deixa eu fazer aqui 5, parece uma estrelinha, ó. Tá legal? Então olha só que loucura, tá? Mas vou deixar como knot, que é o que a gente não viu ainda. Então marca a opção aqui. Então ele já fez aqui algumas linhas torcidas aqui numa malha, tá? Então nós temos o tamanho dela, a quantidade de segmentação que está passando, tá? Isso aqui vai correndo, então tem 206, então tem 206 listrinhas assim, né, correndo, tá? Aqui embaixo tem o P e o Q, então se eu for aumentar e diminuir esse P e Q, ele torna-se algo totalmente diferente do que ele era antes. Olha que loucura. Tá legal? Vamos deixar mais ou menos assim, que eles se fechem, tá? Ó, o número inteiro ele se fecha, tá legal? Aqui não está ativado por quê? Porque eu não estou como círculo, tá? Então estou como knot aqui. Então ó, o cross section tem a espessura, a quantidade de lados. Dependendo, se eu for aumentar muito ele buga, olha só. Dá um probleminha de muita segmentação. Se eu for diminuir muito, fica muito reto, tá? Então vamos chutar aqui, deixa eu ver, uns 15. Ficou perfeito, ó. Tá? Essa excentria aqui é um achatamento que ele faz, ó. Se eu for aumentar, então ele está achatando mais a minha malha. Twist é um giro. Deixa eu deixar isso aqui como mais ou menos. Ó, esse lumps que é bacana. Deixa eu falar aqui 8, mais ou menos. Lumps, o que que é? É músculo, tá? Então eu falei que isso aqui vai ter 8 músculos. Só que ele não fez nada do que eu tô falando, tá? Por quê? Porque tem que aumentar aqui a altura do músculo, ó. Então aqui que eu vou regular o tamanho que eu quero. Vou parar para contar, ó, tem 8 músculos distribuídos nessa malha. Tá legal? Ó, se eu for aumentar aqui esse lump offset, ele vai começar a girar esse músculo na malha. Parece uma água saindo da mangueira. Então olha só, comecei a aumentar, ele começou a projetar. Tá passeando o músculo. Se eu for diminuir isso aqui, ó, vou deixar 1. Ó, parece uma água que tá bombando ali dentro. Tá legal? E aqui embaixo simplesmente tem a suavização. Eu quero suavizar todos os lados. Eu quero suavizar apenas os lados. Tá? Eu quero suavizar tudo, apenas os lados. Ou não quero suavizar nada. Então tem as opções de smoosh. Tá? E aqui a gente não vai abordar porque é mapeamento de coordenadas de mapeamento, que a gente não chegou lá ainda. Certo? Deixa eu ver o outro aqui. Dá um delete. Nós temos aqui a GeoSphere. Tá? Mesma coisa que uma esfera normal, porém a segmentação é somente triângulos nessa aqui. A esfera normal de uma primitiva básica são polígonos, ó. Essa aqui é a diferença, tá? Extendidos. Opa, é que eu fugi aqui, ó. Tudo bem, desculpa pessoal, eu fugi aqui, ó. Peguei GeoSphere, é extendidos. Já tinha mostrado isso, tá? Então aqui, ó, cilindro chanfrado. Clica, segura e arrasta, vem pra cima. Desce e dá mais um clique.
tá? Pelo painel de modificação nós temos aqui, ó, a espessura, a altura, o filete, igualzinho aos outros. Aí a segmentação, né? Segmentação na altura, segmentação no filete, segmentação apenas nos lados, em cima e embaixo. Quero suavizar, quero deixar como uma pizza, uma torta fatiada, ok? E o outro aqui, cápsula, ó, parece uma esfera, né? Mas daí vai pra cima e dá um clique, ele monta. Então, ó, painel de modificação, temos a espessura, temos a altura, funciona também os centers aqui, o overall, quantidade de lados, quantidade de segmentação na altura, smooth, vou suavizar ou não, slice on, slice onde começa, onde termina, tudo igualzinho, mesma coisa, tá? O legal aqui é esse L e C, tá? O L o que que é? Eu posso montar tipo uma parede, ó. Montei o L, dei uma altura, vou dar uma largura, mais um clique. Então ele montou uma parede no formato de um L, tá? E o C é a mesma coisa, só que no formato de um C, né? Ó, tá legal? Pelo painel de modificação nós podemos ver aqui esse L, olha o que ele faz. Side, o tamanho de um lado, o tamanho do outro. Projeção de uma parede, né? Se vai ser mais espessa, a outra também. A altura. Quantidade de segmentação de um lado, do outro lado. De cima e de baixo, né? Olha só, ele faz o contorno na altura. Então tem tudo aqui, né? E o C é a mesma coisa, porém vai ter um a mais. Vai ter uma parede a mais, tá? Ó. Mas enfim, faz tudo a mesma coisa. Ó, altura, quantidade de segmentação, tudo igualzinho. Tá legal? E o outro aqui, Rose, isso aqui é uma mola, tá? Então olha só, temos uma mola pronta aqui no programa. Essa mola aqui a gente pode projetar ela para fora, em vez de ser uma mola interna, ser uma mola externa, tá? A gente pode dar altura, pode aumentar, pode falar que ela vai ser mais próximo da parte superior do que a parte inferior. Então pelo painel de modificação a gente tem todo esse controle, tá? Ó, segmentação que ela vai ter, ó, tá mais perto da parte superior do que da inferior, a altura dela, a quantidade de molinha que vai ter, o diâmetro, né, se eu quero interno ou externo, se quero projetado para fora. E aqui se eu quero suavizar, né? Quero suavizar cantos, somente a segmentação, nada, né? Então tem essas opções. Diâmetro, ok? Quantidade de lados. Então tudo basicamente é a mesma coisa sempre, certo? Bom pessoal, então isso aqui é tudo sobre primitivas básicas, primitivas avançadas, tá? Te aguardo na próxima aula. Valeu!